Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Passando aqui em primeiro lugar para agradecer a todos vocês que estão inscritos, a todo mundo que está aqui ao vivo, a todo mundo que está curtindo, compartilhando. Pessoal, neste exato momento, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Vai chamando a galera, compartilha, extravasa aí. Iremos falar sobre a queda do avião, a morte do filho aí foi confirmado de um dos ministros. Iremos falar sobre o desespero agora também dos ministros de dentro do STF. Iremos falar sobre a prisão que aconteceu hoje e a soltura oficial de uma das pessoas que a gente estava de olho neste exato momento. Iremos falar também, pessoal, sobre o PL aí da dosimetria que foi aprovado agora. E o nosso deputado Sostênis Cavalcante comemorou a aprovação aí, a homenageia Ramage, Carla Zambelli e Eduardo Bolsonaro, e também o Jair Messias Bolsonaro. Eles, lamentavelmente, não puderam votar porque são também perseguidos políticos aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Você que está chegando aqui agora, conectado comigo, prepara o coração de vocês, copie e cola essa grande live aí nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Pessoal, Rodrigo Bacelar também deixou a prisão hoje após a decisão de ordem dos ministros do STF que determinou o uso de tornozeleira e o afastamento do cargo e diversas outras medidas cautelares. Bacelar agora deixou a prisão há poucos segundos atrás. E o nosso deputado Sostênis Cavalcante vai trazer agora ao vivo uma informação. E, pessoal, antes disso aí, a confusão que ocorreu hoje na Câmara, com a Polícia Legislativa retirando Glauber Braga aí da mesa diretora e criticam a censura feita com a imprensa há poucos segundos atrás. Mas antes da gente colocar petista aqui, a confusão que acontece aí dentro da Câmara, eu vou colocar o nosso deputado aqui ao vivo. Prepara o coração de vocês que a notícia é muito, 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 muito boa. E você que acredita em Deus, pátria, família e liberdade, vai se inscrevendo neste canal. Somos mais de 109 mil inscritos. É muito patriota, é muita gente do bem. E está faltando a sua inscrição. Então se inscreva, dá o joinha aí e compartilha. Olha só, pessoal, há poucos segundos atrás. Ramage, Zambelli e... Aê, ó! Parabéns a todos, acabou de ser aprovado 291 votos, sim, pela redução das penas do 8 de janeiro. Parabéns ao Brasil, é o primeiro degrau de muitos que nós vamos avançar para fazer justiça. É bom lembrar que hoje no painel, quero que mostre aí, nós queremos homenagear 3 guerreiros, delegado Ramage, Zambelli e Eduardo Bolsonaro. Vejam aí no painel. Eles, lamentavelmente, não puderam votar, porque são também perseguidos políticos. Nós estamos aqui e vamos lutar por todos os nossos soldados patriotas. Um abraço. Vitória! Pessoal, e a confusão agora, olha só, dentro da Câmara. Essa é uma gradação de fatos muito preocupantes. Primeiro, o corte da transmissão da TV Câmara, porque é o que garante essa transparência ali, está no YouTube, todo mundo consegue acessar o andamento de qualquer sessão. Teve o corte, e o corte foi antes que acontecesse qualquer coisa. O corte foi logo ali que ele anunciou que ficaria sentado na cadeira, num gesto muito parecido ao da greve de fome. A partir dali, colegas de diferentes veículos relataram que receberam ligações, inclusive, para que se retirassem do plenário da Câmara dos Deputados, inclusive da parte de cima, da galeria. Se você tem na escadinha um policial legislativo para barrar que você desça a escadinha, você não consegue acessar o plenário, não consegue acessar os parlamentares, você fica lá na galeria e de lá você tem uma visão generalizada, consegue narrar o que está acontecendo. Outros colegas tentavam entrar novamente no plenário, também foram barrados e a confusão toda foi instalada. Ficou um incômodo muito grande porque, num primeiro momento, eles ainda estavam tratando o caso como possíveis e utilizaram essa palavra em uma nota, agressões. Quando a gente tem imagens dessa flagrante agressão, com diversos colegas de diversos veículos sendo empurrados numa ação muito truculenta da Polícia Legislativa. Pessoal, e o plenário vai analisar hoje a perda do mandato aí do deputado agora, do deputado Glauber Braga. Pessoal, você que está chegando aqui agora,
copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp, coloca nos comentários qual o número do like de vocês, que é o joinha, e com quantas pessoas vocês compartilharam. Lembrando, pessoal, que o sorteio do nosso canal é por semana e a gente precisa realizar essa semana. Doutor, o que eu preciso fazer? Compartilhar com o máximo de pessoas e colocar aqui nos comentários com quantas pessoas vocês compartilharam. Porque se você for o ganhador do nosso canal, o valor do Pix é com base no número que você compartilhou. Se foi 10 é 10 reais, 100 é 100 reais, 50 é 50 reais. Então, vai compartilhando e coloca aí nos comentários com quantas pessoas vocês compartilharam. Principalmente de Câmara dos Deputados, o Senado tem uma atuação um pouco diferente, mas na Câmara, muita gente está acostumada a empurra-empurra, está acostumado àquele bolo humano que é formado pelos jornalistas, atrás de alguém que está na presidência da Câmara, que está na relatoria, alguém que você tá todo mundo querendo falar com a pessoa ao mesmo tempo, e está acostumado a ter que lidar com esses cordões de isolamento da segurança. Agora, o que a gente viu ontem foi o excesso do excesso, e o que tem que ser apurado é de quem saiu a ordem e por que uma ordem dessas foi cumprida, sob o pretexto de que houve um protocolo de segurança que, na verdade, teve uma ação de trazer a agressão e segurança para todo mundo que estava tentando acompanhar. Faltou temperança ali na hora e separar um pouco as coisas, porque se o jornalista está na galeria, ele não está influenciando em nada o que está acontecendo lá embaixo, ele está numa posição de cima, narrando o que está acontecendo. Isso viria a ser favorável, inclusive, para ser testemunho das coisas que aconteceriam no plenário, porque a partir dali a gente só teve noção a partir dos próprios parlamentares, que eram os únicos liberados. Pessoal, e a perda do mandato do deputado vai acontecer agora. Você que está chegando aqui, eu quero que vocês prestem bastante atenção. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a perda do filho do ministro. Há poucos segundos atrás, iremos trazer todos os detalhes, mas eu peço bastante a ajuda de vocês. Copie e cola essa grande live nos grupos, nos status. Lembrando também, pessoal, que ontem teve uma reunião aí, porque a esposa do ministro Alexandre de Moraes faturou muito dinheiro aí com o Banco Master. Ela era funcionária de dentro do Banco Master. O Banco Master aí que deu golpe em várias pessoas, em milhares de pessoas. E a gente está apurando todas as informações sobre este acontecimento. Aqui no nosso canal, nada passa despercebido. Pessoal, o que vai acontecer com o Bolsonaro agora, depois das dosimetria? Para que a gente possa soltar as pessoas que estão presas e também reduzir as penas, né, daqueles que foram condenados com uma penalização mais alta. Mas o PL, pelo menos, ainda não está convencido disso. Eles querem ir degrau a degrau, pelo que falaram. Então, o próximo passo seria uma anistia. Como que o senhor avalia o clima da casa para se votar, para se discutir uma anistia? Eu acho que esse assunto, a partir de agora, ele vai ser pacificado, na medida que as pessoas são soltas e que a discussão daqueles que foram considerados mandantes será em outro patamar. Ou seja, você tinha uma pena do Bolsonaro de 27 anos e 3 meses, passou a ser hoje de cumprimento de pena de 2 anos e 4 meses. Portanto, a discussão jurídica a partir de agora, no caso do Bolsonaro e dos outros que foram condenados com penas mais altas, é em outro patamar. Portanto, eu acho que essa discussão ela morre aqui, na medida que ser aprovada no Senado e sancionada pelo presidente. Acho que essa discussão ela termina e nós vamos discutir a eleição do ano que vem em outro patamar, discutir o que interessa realmente para o Brasil. Agora, em relação ao que aconteceu lá do 8 de janeiro, essa tentativa de golpe, a esquerda, alguns deputados aqui têm falado que esse projeto ele passa um recado muito ruim para quem quisesse se insurgir contra a democracia novamente. Como que o senhor avalia isso? Todas as pessoas que iam fazer ou fizeram 8 de janeiro, penalizadas. Está presa 2 anos e tantos, né? 2 anos e meio, 2 anos e 6 meses, 2 anos e 8 meses. Aqueles que foram considerados culpados pegaram uma pena muito alta. Continua isso, se tem que deixar preso, tem que soltar, né? O país precisa caminhar, precisa virar essa página e a gente poder pacificar o Brasil e discutir aquilo que interessa para o país. E, por último, para fechar, queria saber a opinião do senhor em relação ao que aconteceu hoje, essa ocupação da mesa diretora antes de votar o projeto da dosimetria, o deputado Glauber ocupou a mesa. Como que o senhor avaliou isso e também a condução do presidente Hugo Mota? Eu acompanhei de longe, não estava aqui no plenário, mas acho que o pessoal do governo é especialista, eu conheço há muitos anos, em criar fato.
precisava criar um fato, né? Porque nós íamos votar, eles sabiam que ia perder, porque eles não tinham voto para ganhar, e, portanto, tinha que criar um fato. E o fato que tinha foi colocar o Glauber ali para sentar na cadeira do presidente. Acho que o presidente Hugo Mota agiu bem de mandar retirar, não sei se foi ele que mandou retirar, mas se foi, fez bem feito. Mesmo com os episódios de violência que a gente viu, que aconteceram também em relação aos deputados, mas também à imprensa, o senhor... Eu não cheguei a ver esse episódio que agrediu algumas pessoas da imprensa. Na verdade, eu ouvi falar que teve empurrão na saída aqui, né? Mas acho que esse tipo de coisa é lamentável, né? Agredir a imprensa ou atacar a imprensa é lamentável. Mas acho que a condução de retirar da cadeira do presidente, a cadeira do presidente aqui é sagrada, ele foi eleito para estar naquela cadeira, não pode qualquer um estar na cadeira do presidente e achar que é dono da cadeira. Então, portanto, eu acho que ele agiu corretamente na medida que mandou tirar. O restante depois foi consequência dessa situação que foi causada, né, vamos deixar claro, pelo Glauber ou pela a turma do governo que resolveu tomar a cadeira do presidente. Pessoal, estamos com 82, acabou de chegar uma notícia aqui para a gente. Eu quero que vocês prestem bastante atenção, copie e cola essa grande live nos grupos do WhatsApp, nos status do WhatsApp. Há burburinhos aí comentando sobre a prisão da Viviane, esposa aí do ministro Alexandre de Moraes. E, pessoal, há poucos segundos agora, a filha da Corina, que ganhou na Venezuela, representa a mãe durante a entrega do Prêmio Nobel da Paz e teve um discurso emocionante neste exato momento. E agora, pessoal, a gente vai colocar o nosso deputado Nicolas trazendo um detalhe de suma importância aqui ao vivo para todos vocês. Prestem bastante atenção. Hoje nós somos, obviamente, muito mais do que nós éramos antes, mas ainda assim é um número aquém do que nós queremos. Espero que ano que vem a gente consiga formar uma grande bancada para poder mudar o cenário do Congresso Nacional, fazer também um novo presidente da Câmara, um presidente do Senado, e assim a gente conseguir tocar pautas importantes para o nosso Brasil, que passe pela escala de trabalho, que é um ponto importante, pelo saneamento básico, que aqui no Brasil nós temos aí praticamente 100 milhões de pessoas sem saneamento básico, sobre educação, inclusive amanhã a gente vai votar o PNF, 400 emendas no PNE e um destaque. Então existem vários temas de segurança pública, principalmente, que a gente precisa tratar no nosso país, e acredito que uma reformulação nesse Congresso, com mais pessoas ativas, pessoas jovens, pessoas que não têm rabo preso, a gente vai conseguir mudar esse país. Mas hoje nós somos... Pessoal, o deputado Nicolas aí trazendo alguns detalhes, e olha só agora. Pessoal, olha só. Olá, Renan, obrigado. Mais uma vez, bom dia para você, para quem está com a gente. Olha, são embates envolvendo os três poderes, mas em frentes diferentes, né? A lei do impeachment coloca o Congresso Nacional em disputa com o Supremo. E o projeto de lei antifacção coloca o Congresso Nacional em disputa com o Palácio do Planalto, com o Poder Executivo. Olha, a Comissão de Constituição e Justiça aqui do Senado, ela tem reunião marcada hoje para as 9 da manhã, e o primeiro item da pauta é esse projeto de lei, de autoria do senador Rodrigo Pacheco, que já foi presidente aqui do Senado, né, do PSD, que altera aquela lei de 1950 que trata de impeachment. Como você disse, estava parada aqui, não tinha nenhuma pressa para a tramitação dessa proposta, apesar da defesa de vários juristas de que a legislação que trata de impeachment precisaria ser atualizada. Só que agora ela ganha uma urgência por causa da decisão da semana passada do ministro Gilmar Mendes, que retirou poderes aqui do Senado, né, na tramitação de pedidos de impeachment. Por exemplo, dizendo que na decisão liminar, né, ele define que o pedido de impeachment não pode mais ser apresentado por um cidadão comum ou por parlamentar, somente pela Procuradoria-Geral da República. Isso desagradou muito os senadores, né, que reagiram, disseram que era uma interferência aqui nas prerrogativas do Senado, e por isso até o presidente aqui da casa, Davi Alcolumbre, defendeu que o projeto voltasse a tramitar, a ser pautado, e é hoje o primeiro item da pauta da CCJ. Pela proposta, então, a gente tem como relator o senador Everton, do PDT do Maranhão. Ele modifica algumas questões que o ministro Gilmar Mendes decidiu, mas, por exemplo, acata a questão do quórum, que seja de pelo menos 2/3 dos senadores para aprovar um pedido de impeachment. Hoje é maioria simples. E ainda falando de embate entre Senado e Supremo, ontem o Senado aprovou a PEC do marco temporal, que é uma outra questão que estava parada aqui no Senado, porque o Supremo estava para julgar esse entendimento sobre essa tese que envolve a demarcação de terras indígenas. Está na pauta foi aprovado ontem no Senado, em caráter final, né, em 2 turnos já, foi para a Câmara, e hoje o Supremo deve começar a julgar essa questão também no plenário. Então,
Pessoal, acabou de chegar a notícia agora do Hugo Mota. Quero que vocês prestem bastante atenção aqui nessa reportagem. Você que está chegando aqui pela primeira vez e ainda não está inscrito neste canal, se inscreva neste canal, pessoal. Se inscreva, participa do nosso grupo no WhatsApp e dos nossos sorteios por semana. Doutor, o que eu preciso fazer? Tá inscrito e compartilhar com o máximo de pessoas. Lembrando que a gente precisa levantar uma comunidade forte de pessoas que acreditam em Deus, pátria, família e liberdade. As eleições já começam ano que vem, poucos meses aí para oficialmente começar, e a gente precisa de um canal de político forte para a gente conseguir eleger oficialmente os nossos deputados, os nossos senadores e o nosso presidente. E olha a confusão que aconteceu agora com o Hugo Mota. Olha só, pessoal. Que estou na tribuna e continuarei a ter ao longo de toda a noite de hoje, enquanto eu estiver exercendo a presidência da Câmara. Mas escutar aqui por diversas e reiteradas vezes integrantes do Partido dos Trabalhadores, um partido que eu respeito a sua história, invocar e falar sobre Ulisses Guimarães quando esse próprio partido votou contra a atual Constituição é realmente uma incoerência muito histórica. Eu gostaria só de fazer esse registro. Eu tenho aqui tido muito respeito aos oradores que estão na tribuna e continuarei a ter ao longo de toda a noite de hoje, enquanto eu estiver exercendo a presidência da Câmara. Mas escutar aqui por diversas e reiteradas vezes integrantes do... Pessoal, Mota acusa PT de incoerência histórica durante a votação da dosimetria que aconteceu agora. E a gente vai falar sobre a prisão aí do ministro do STF. Pessoal, infelizmente, Nunes Marques também aí perdeu o seu filho há poucos segundos. Iremos trazer agora o detalhe sobre a prisão. Olha só a declaração explosiva na CPMI do crime organizado. Lembrando também, pessoal, que o presidente da CPMI do INSS foi afastado devido a um tumor, que tudo indica que é um câncer aí, que ele se afastou para o tratamento. Correto. Crime organizado não é o pobre preto armado na favela. O pobre preto armado na favela é um sintoma do crime organizado, é um sintoma da falência do Estado. O crime organizado é aquilo que a gente vê aqui em Brasília, infiltrado em gabinetes, em escritórios, em várias atuações. E aí eu me socorro da larga experiência que o senhor tem como magistrado, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro de Estado, advogado, muito bem relacionado. Nós temos pontos de infiltração muito claros, muito estabelecidos e notórios do crime organizado em relação aos poderes brasileiros, e se dão essencialmente através do lobby e da advocacia, que vende acesso à advocacia no Brasil, em especial aqui na capital da República. Em parte, óbvio que eu não estou acusando a advocacia, mas em parte se sustenta na venda de acesso a gabinetes. Temos investigações em andamento seríssimas no Superior Tribunal de Justiça, e a pergunta que ele encaminha é: que soluções nós temos para esse cenário? Seria o Código de Ética que o ministro Fachin novamente traz à tona como uma possibilidade? Foi rechaçado pelo ministro Barroso, que disse que os ministros não têm problemas de ética, então não precisam de Código de Ética. Obviamente não concordo com o ministro Barroso, embora seja uma pessoa muito querida de todos nós, mas evidentemente não reflete a realidade. Nós temos ministros que acham normal, cotidiano, caronas em jatinho pago pelo crime organizado, notoriamente pelo crime organizado. Não é surpresa. Descobri hoje que era crime organizado. Não, o cara sabe que é crime organizado, entra no jatinho, vai para uma viagem paga pelo crime organizado, acessa um evento de luxo pago pelo crime organizado, se hospeda, come, bebe, pago pelo crime organizado e retorna a Brasília para julgar na nossa Corte Superior. E é um desafio muito grande, sabe, ministro, porque isso eu falo de experiência própria. Desde 2019 que eu entro nessa casa, eu tento enfrentar esse problema e não consigo ainda encontrar um caminho adequado. Mas gostaria de ouvir Vossa Excelência se existe esse caminho e que caminho nós podemos seguir para reduzir essa infiltração nos poderes. E eu usei o exemplo, evidentemente, da Suprema Corte, mas poderia usar do Senado da República, onde nós temos campanhas financiadas pelo crime organizado, na Câmara dos Deputados, da mesma forma, nas Assembleias Legislativas. Esse é um país que já teve presidente preso, já teve ministro preso, senador preso, deputado preso, governador preso, prefeito, vereador, mas ainda...
Pessoal, tudo do PT neste exato momento. Gente, você que está chegando aqui agora, a gente vai passar a transmissão daqui a pouquinho sobre a perda da esposa e do filho aí do ministro do STF. Você que está chegando, que ainda não está inscrito, se inscreva nesse canal, curta, compartilha e já já a gente volta com a nossa transmissão ao vivo. Beijo.